Jó 3:11. Aleluia, Senhor. Poderoso é o teu nome, Jesus. Nós te amamos, Deus. Aleluia. Bom estarmos aqui reunidos na presença de Deus. Você que está na internet, curta, comenta, compartilha, ajuda o Evangelho do Senhor chegar mais longe, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Jó 3:11, glória a Deus, vai dizer assim: porque não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Então nós vemos aqui Jó estando no seu limite. Jó estava no seu limite de sofrimento, de dor, de angústia, porque no final desse texto também vai falar que aquilo que ele mais temia o sobreveio. Então nós vemos que Jó, ele estava esgotado, porque ele tinha perdido a sua riqueza, tinha perdido suas filhas, os seus filhos, sua saúde, e ainda a sua esposa, como se não bastasse, nos mais antigos originais, diferente do que nós lemos nas traduções mais modernas, ela disse: abençoa o teu Deus e morre. Pastor, mas sempre ouvi amaldiçoa o teu Deus e morre, mas se for buscar os originais mais antigos, está abençoa o teu Deus e morre. Então você vê que uma Bíblia maravilhosa. Então ali já isentando a mulher de ser acusadora do marido, né? Na verdade, quando ela fala isso, ela está vendo a dor do marido tão grande, que ela está tipo dizendo assim: abençoa e morre, porque eu não quero ver você sofrendo desse jeito. Então Jó, ele estava no seu limite de dor, de sofrimento, a tal ponto que você pegar o capítulo 3, eu li ele inteiro, mas não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, nem tem tempo para isso, mas ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu, ele começa a amaldiçoar o ventre da mãe dele, ele está ali totalmente angustiado. Então eu quero pregar nessa noite o tema que está ali, daqui a pouco o pastor vai colocar: vencendo os nossos limites. Vencendo os nossos limites. Tudo que o inimigo quer na nossa vida é nos esgotar. O desejo do inimigo é derramar sobre nós pesos espirituais, para que nós venhamos ficar a tal ponto de estar esgotados, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, para que assim então nós não venhamos ter força para continuar, para perseverar em fazer aquilo que Ele nos chamou. E falando sobre limite, no hebraico, a palavra que se aproxima do conceito limite é metzar, que significa limite, restrição ou fronteira. O termo mitzarim, que é o hebraico para o Egito, deriva dessa raiz e representa as limitações internas que impedem o crescimento pessoal, como medo e padrões destrutivos. Então, para você ver que no original, essa palavra, ela significa os nossos medos, significa os padrões destrutivos que o inimigo vem contra nós quando nós estamos esgotados. Pode notar que quando nós estamos esgotados, quando nós estamos no nosso limite, nós começamos a achar que nós não vamos conseguir, que as coisas não vão acontecer. Assim estava Jó. Ainda falando sobre essa palavra, outras palavras relacionadas a limite no hebraico é tzimitzum. Essa palavrinha fácil de falar. No contexto da Cabala significa contração ou restrição. Então, ou seja, quando você está no seu limite, tem aquela constração, aquela restrição, parece que você está travado, referindo-se ao ato divino de criar espaço para a existência através de uma autolimitação. Já no grego, a palavra é telos, mais usada para expressar um conceito semelhante. Embora não seja hebraica, a palavra grega telos é usada para significar fim. Então, ou seja, quando nós estamos no nosso limite, a impressão que tudo acabou, a impressão que nós estamos no fim, tanto no hebraico como no grego, traz essa significância de nós não conseguimos vencer, chegou o limite, estamos esgotados, não tem como mais vencer. Mas não é isso que Deus tem para nós.
E ainda aprendemos também que significa finalidade ou meta, um conceito relacionado à ideia de um limite que marca um fim ou um propósito. Em resumo, enquanto Metzger foca na ideia de um limite físico ou restrição, o conceito mais profundo de um fim, de uma finalidade, pode expressar através de telos, ou seja, no hebraico e no grego. Então, nós temos que aprender que vai haver momentos da nossa vida que nós vamos estar parecendo que nós estamos no nosso limite. Porém, o Senhor Jesus, Ele nos disse que Ele não nos dá fardo maior que nós possamos carregar. Então, ou seja, de alguma forma, Ele vai nos renovar, de alguma forma, Ele vai derramar a sua porção sobre nós. Vou procurar fazer aqui os 3 pontos aqui que o Senhor me deu, para nós falarmos cerca de nós vencermos os nossos limites. O primeiro ponto, ainda em cima do primeiro versículo que lemos, eu quero colocar aqui, que é cuidado com o dia da dor. Quando nós estamos no nosso limite, quando nós estamos no momento de uma dor muito grande, ou um esgotamento físico, espiritual, mental, nós temos que tomar cuidado com a nossa dor. Por quê? Porque no dia da dor podemos falar palavras que depois vamos nos arrepender. Lutemos para manter a fé nos dias difíceis. Esse é o maior desafio de todo cristão, porque nos dias difíceis vai ser quando nós vamos ser provado quem nós somos. Por isso que a palavra coloca, né? Digo fraco, sou forte. Porque é no dia da nossa fraqueza que a nossa força vai ser aperfeiçoada em Deus. Então, como eu sei que eu estou vencendo os meus limites? Quando eu passo um momento de fraqueza, esgotamento, frieza, angústia, tristeza, e eu continuo. Só o fato de eu perseverar, de eu continuar, esse já é uma demonstração, através da minha vida, da minha postura, que eu estou vencendo os meus limites. Então, tomemos cuidado, porque no dia da dor, muitas das vezes, nós acabamos, devido a um momento, por isso tem gente que fala assim, ó, você não deve viver de momento. Eu já discordo, eu já falo, nós temos que viver de momento. Como assim, pastor? Porque é em um momento que, se eu não vigiar, eu posso estragar tudo da minha vida. Então, por que nós temos que viver de momento? Porque nós somos os controladores do tempo da nossa vida, do momento da nossa vida. Porque tem pessoas que constroem grandes coisas em muito tempo da sua vida, mas de repente, em um momento, ela pode destruir tudo. Então, nosso desafio é ser cuidadores do nosso tempo, ser cuidadores do nosso momento. O inimigo pode preparar momentos ali para que eu possa falar, que eu possa agir, para que eu possa tomar uma atitude que possa destruir toda a minha vida. Quando a pessoa está no esgotamento espiritual, físico, mental, corre esse risco. Por isso, sempre aquele costume, né? Tá com raiva, tá nervoso, conta até 10, né? Nunca toma uma atitude nervosa, nunca toma uma atitude sem parar para pensar, principalmente nós que somos cristãos, para orar. Sempre nós temos que buscar orientação dos céus, orientação de Jesus, orientação do nosso Deus Todo-Poderoso, para que nós não venhamos ser levados pelo dia da dor, o dia do esgotamento, o dia que parece que o limite está acabando em nossas vidas. Cada um tem o seu limite, cada um tem a sua dor, cada um tem o seu peso espiritual, mas Deus nos chamou para ser guerreiros. Deus nos chamou para ser aqueles que são ultrapassadores de limites. O limite não vai nos parar, porque nós somos forjados na guerra que o Senhor preparou para nós. Principalmente nós somos pai de família, seja um homem ou mulher. Quantas situações difíceis nós passamos, mas Deus nos chamou para ser guerreiro. Deus nos chamou para estar à frente da batalha, postura firme, não desanimar, perseverar, e assim nós vamos vencer. Segundo ponto, 1 Reis 18, 22, aleluia. 1 Reis 18, 22, engrandecido seja o nome do Senhor. Na minha tradução vai dizer assim: então disse Elias ao seu povo:
ao povo: só eu fiquei para o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Depois do 19:14, ele vai falar a frase semelhante, em momentos diferentes do ministério dele. 19:14 vai dizer: e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e, ó a palavra, só eu fiquei buscando a minha vida para me tirarem. Então, dois momentos aqui de Elias, quando ele ia enfrentar os profetas de Baal, e quando ele estava dentro da caverna esgotado. Quando ele estava dentro da caverna, ele estava no seu limite. Quando ele estava ali falando com Deus acerca dos profetas de Baal, que agora ele ia lançar o desafio para destruir eles, nas duas passagens ele fala a mesma palavra, que é: só eu fiquei. No versículo de cima fala só eu fiquei, no de baixo fala só eu fiquei também. Ou seja, segundo ponto, quando passamos os esgotamentos espirituais, quando estamos chegando no nosso limite, temos a impressão que descemos os únicos que sofrem. O que aconteceu aqui com ele? Quando Israel está sendo confrontado por um rei pagão, um rei idólatra, um rei que estava deixando ser levado pela sua esposa Jezabel, ainda no próprio texto que nós vemos lá na frente, na segunda passagem, o próprio Deus vai responder para ele que ainda havia 7.000 que não tinha se dobrado. Porém, no espírito, na alma de Elias, ele achava que ele estava sozinho, ele achava que era só ele, ele achava que não tinha ninguém junto com ele. Então, o nosso desafio é no dia da dor, nós entendermos isso. No dia da dor, temos que entender que nós não estamos sozinhos, não somos só nós que estamos sofrendo. Ele imaginava que ele sozinho estava indignado com o que estava acontecendo em Israel, mas tinha mais 7.000 pessoas que também estavam indignadas com o que estava acontecendo em Israel. Ou seja, não era só ele que estava tendo aquela visão, aquela tristeza, aquela angústia no coração de ver o seu país tomado pela idolatria, tomado pela apostasia, tomado por pessoas que acabaram concordando com o rei, que estava fazendo tudo contra a vontade de Deus. Não. Então, nosso desafio é nós lutarmos contra o sentimento contrário que todos os dias tenta entrar na nossa alma para nos angustiar, para tirar a nossa fé, para roubar a nossa fé. Tudo que o inimigo quer é minar as nossas forças. Tudo que o inimigo quer é minar a nossa psique, a nossa mente, a nossa alma, colocando palavras de tristezas, colocando palavras de angústia, colocando circunstâncias, situações contrárias que possa me levar a achar que eu não vou conseguir, que as coisas não vão dar certo, que nada vai acontecer. Mas eu tenho que acreditar que em todas as coisas Deus tem um propósito. Por isso que a Bíblia fala: em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Mas porém, não é fácil. Temos que ser sinceros que não é fácil para cada um de nós, porque no dia da dor, no dia da luta, no dia da prova, no dia da dificuldade, no dia do esgotamento espiritual, não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem missionário, não tem apóstolo, não tem ninguém. Todos vão passar por esse momento, todos vão sentir esse sentimento, mas o que nos vai diferenciar do vencedor para o perdedor é aquele que continua perseverando no caminho, lutando, se dispondo, acreditando que a vitória vai chegar. Imagine Jó, do dia para a noite perder toda a sua riqueza, do dia para a noite perder toda a sua família. Você vê como o diabo era astuto. Ele vai nas bases, né? Ele toca na família, ele toca nas finanças, na família e na saúde.
3 áreas que quando o ser humano é tocado, acaba com ele. E entender também, queridos, que como Jó nos traz um grande exemplo, eu só dou umas pinceladinhas, mas entender que também nós somos servos de Jesus Cristo e dependemos dele, somos dependentes dele. Não é vergonha e não é, a palavra seria vergonha, não é vergonha entender que há momentos também que nós nos entristecemos, há momentos que nós nos frustramos, há momentos que nós não ficamos bem. E por que nós viemos na casa do Senhor? Porque nós aceitamos, entregamos a nossa vida, melhor dizendo, para Cristo, justamente para isso, para que quando nós não tivermos força o suficiente, nós depositarmos, colocarmos toda a nossa dependência em Jesus, em Deus, para que Ele carregue o nosso fardo. Tem pessoas que quando olha, mas você é cristão, e de repente você dá uma escorregada ali, ou você acontece isso aqui, ou você desanima, ou de repente um momento de angústia, você, fala uma palavra meio revoltada ali, a pessoa fala, mas você não é cristão. Eles querem cobrar algo de nós, que nem Jesus pediu para nós ser cobrado, nem Jesus cobrou de nós, a perfeição. Por que você acha que Ele morreu na cruz por nós? Porque Ele sabia que nós não seríamos bom o suficiente, e isso não quer dizer que nós vamos nos acomodar e viver uma vida à la vontade. Não, nós vamos nos esforçar sempre para fazer o nosso melhor, porém, quando chegar no nosso limite, ver que nós não conseguimos, como diz aquele louvor, nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Então é assim, quando nós não aguentamos, Jesus, me socorre. É Pedro afundando nas águas, a circunstância foi tão grande, olhou para a escuridão do mar, olhou para a tempestade, olhou para o lado, parou de olhar para Jesus e começou a afundar, e Jesus estava lá, estendendo as mãos e levantando Pedro do meio das águas geladas, profundas. E assim Jesus faz com cada um de nós no dia de dor, no dia de luta. Ele estende as suas mãos e nos levanta, nos coloca de pé, porque nós estamos até aqui hoje, porque Ele tem nos sustentado. Quantos já não tombaram? Quantos já não pararam? Quantos não olharam para trás? Quantos não desistiram? Quantos não estavam no nosso meio? E hoje muitas vezes você encontra com a pessoa no mundo, com a bebida, com o cigarro, às vezes vira o rosto da gente, às vezes a gente até quer cumprimentar para tentar resgatar, mas a pessoa está tão longe que ela até não tem nem a coragem de olhar para nós. Nos alegramos com isso? Não, nos entristecemos, mas é um exemplo daqueles que tombaram no meio do caminho. Então só o fato de nós estarmos aqui hoje já é uma vitória, só o fato de nós estarmos aqui hoje já é uma grande bênção. Então eu não sei se hoje você está no seu limite. Eu, graças a Deus, não estou, esse dia eu estou bem, mas o Senhor me deu esse tema. Eu falei assim, alguém de repente precisa ouvir essa palavra entre nós, ou até mesmo no YouTube. Então venhamos trazer essa palavra para o nosso arsenal de armazenamento espiritual. Por quê? Hoje pode ser que você não esteja no seu limite, mas amanhã você pode chegar, cada um de nós. Então quando nós chegarmos no nosso limite, nós puxamos o nosso HD espiritual e falamos, opa, está aqui, é essa arma que eu tenho que usar. Vou entrar no altar, vou falar com Jesus, vou me deleitar nele. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, subirão com asas como de águia. Então em Deus nós podemos todas as coisas, porque Ele nos renova e nos capacita. Vamos lá em Atos 12:5. Atos 12:5. Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus, o Todo-Poderoso. Grande Deus. 12:5 de Atos. Vai dizer assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Naquela passagem ali vai dizer, está na mesma, né, pastor?
Está mesmo. Então, Pedro, Jesus tinha morrido, e agora a igreja primitiva começa a pregar o evangelho e começa a perseguição à igreja primitiva. O livro de Atos mostra o início da igreja pós-Cristo. E agora então, o líder dos discípulos é preso, e ele está dentro da prisão. Porém, a igreja estava fazendo contínua oração por Pedro. Talvez Pedro dentro da prisão, talvez Pedro ali sozinho, ele pudesse ter pensado que ninguém estava aí com ele, que nem estava se preocupando com ele. Ele tinha feito tanto pela igreja e agora estava preso. Olha o resultado. Satanás poderia soprar na orelha de Pedro e falar: está vendo? Não quis ser o apóstolo, não quis ser o discípulo mais ousado do seu mestre. Onde você está aí agora? Olha no que deu. Mas é assim que Satanás trabalha. Ele não poupa palavras para nos ridicularizar, nos diminuir. Por isso, como eu sempre falo aqui, é uma coisa que eu sempre vou usar nas minhas pregações: um lugar que nós temos que ser mais forte na nossa vida espiritual é na nossa mente. Porque é na mente que ele mais trabalha. A batalha da mente. E ele estava lá preso. Terceiro ponto: quando estamos no nosso limite, esquecemos que ainda tem gente orando por nós. Porque uma das coisas que o inimigo tenta fazer quando nós estamos no nosso limite é trazer um espírito de sentimento de solidão, de achar que ninguém está vendo o nosso problema e ninguém não está nem aí conosco. Talvez o texto não explana isso, porque Pedro aqui, na verdade, a Bíblia fala até que ele dormiu e foi um anjo que acordou ele, tocando na sua ilharga, né, que representa aqui a costela. Então, de repente, Pedro está até bem tranquilo e confiante que os irmãos estavam orando por ele. Mas não é uma regra. A maioria das pessoas, quando passa um momento de prisão, você vê o exemplo lá da Papuda, do 8 de janeiro, né? Os irmãos que foram presos, muitos lá estavam querendo até se matar. É lógico, nem todos eram evangélicos, né? Tinha um católico, tinha pessoas de referência, diferentes crenças, mas as pessoas ficaram no seu limite. Por quê? Momento da dor, momento da angústia, momento da tristeza. Quando estamos no nosso limite e não sabemos o que fazer, sempre Deus vai enviar o seu anjo para guerrear por nós. Pedro estava no seu limite. Daqui a pouco ele sente, imagine, você está ali dormindo. O texto vai dizer que Pedro achou que era uma visão. O texto vai dizer que Pedro achou que ele estava sonhando. Porque Pedro está lá, imagine, você está dormindo, preso num lugar. Ô Senhor, que prova, hein? Deixa eu pelo menos dormir em paz aqui, Senhor. Está nas tuas mãos. Daqui a pouco, imagine, você olha, daqui a pouco um anjo. A Bíblia fala que é média de 3 metros de altura, branco. Está sonhando, né? Olha lá, as cadeias, plum, na mão dele são soltas, e o anjo vai, está passando aqui, as portas se abrem e eles vão embora. Passam pelos soldados, não sei se Deus cegou os soldados ou fez os soldados dormir. Pedro passa junto com o anjo e vai embora. Ou colocou a ele, né, a invisibilidade nele ali, né? Algum mistério ele fez. E Pedro sai da prisão. Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível. Não adianta nós queremos entender Deus. Não adianta nós queremos compreender a matemática de Deus. Se nós queremos calcular a forma que Deus trabalha, nós vamos pirar na batatinha. Por quê? Porque a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Então, como posso compreender o pensamento de Deus se o pensamento dele já é maior que o nosso? Para mim poder chegar próximo do entendimento de Deus, é através do manual que ele deixou para cada um de nós. Não
o manual para ele, o manual para nós. Então, quanto mais nós nos entendermos na palavra, nós vamos estar mais prontos a não entender Deus, porque Deus não precisamos entender, Deus não precisamos crer. Por isso que a palavra fala que o justo viverá de entender? Não, fala que viverá de crer. Então, quanto mais nós nos aperfeiçoarmos na palavra, mais nós vamos entender a boa, perfeita vontade de Deus, que é: Senhor, eu aceito. Não é Senhor, eu entendo, é Senhor, eu aceito. Eu não sei de que jeito vai ser, eu não sei de que forma vai ser, mas eu sei que o Senhor tem o melhor preparado para mim, então eu vou descansar no Senhor. Frase final para concluir, bate até nisso: descansemos nos braços do Pai, Ele sempre vai nos dar uma solução para as nossas dores. Adoremos a Ele e receberemos a paz e a força que só Ele pode nos dar. Então, adoremos ao Senhor, tenhamos desejo de nos relacionar com Ele. A Bíblia fala também de Asaf, que ficou angustiado quando via a riqueza do ímpio, e ele passando aquela dificuldade. Segundo os historiadores, fala que ele tinha uma família doente, mas a Bíblia vai dizer que tudo mudou na história de Asaf quando ele entrou na casa do Senhor, quando ele entrou no templo do Senhor. Então, querido, esse lugar não são meras paredes, esse lugar não é mera reunião de nós irmãos, que isso é muito bom e também nos fortalece, mas esse lugar é o Peniel, é a casa de Deus, onde nós vemos, falamos com Ele face a face. Então eu tenho que ter o desejo de, quando eu entrar nesse lugar, eu me desconectar de tudo que é humano e falar: Deus, agora eu quero que seja só eu e o Senhor, ou melhor, só o Senhor e eu. Deixa eu por último, coloco o Senhor em primeiro. Eu posso estar no meu limite, Senhor, mas eu sei que se eu tiver em Ti, o Senhor preparará todas as coisas para a minha vida. Você que está na sua casa, creia, Deus tem um propósito na sua vida, na sua casa, na sua família. Pastor, eu estou no meu limite, eu não sei o que mais faço mais da minha vida. O Senhor manda dizer para você: descansa nele, dá um passo de fé em favor dele, e ele mudará a sua história, no nome de Jesus. Aleluia. Glorificado é o Senhor, que vive e reina para todo sempre. Temos 20 minutos para orar.